amigo, olá minha amiga, shalom para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre Noé e o seu filho Cão. Exatamente, pessoal. Esta história é registrada no livro de Gênesis, capítulo de número 9. E é muito importante porque existem detalhes nesta história que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, se você realmente quer aprender detalhes que a maioria dos evangélicos brasileiros nunca ouviram falar, assista este vídeo até o final. Muito bem, pessoal, eu estou de volta para trazer detalhes importantíssimos sobre Noé e os seus descendentes. Mas primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Exatamente, pessoal. Sem foi o filho primogênito. E segundo a história, Sem tinha o pigmento da pele morena. Ou seja, Sem era moreno. E foi Sem que gerou os semitas, o povo judeu. Tá bom? O segundo filho de Noé foi chamado de Cão. E Cão significa aquele que tem a cor queimada. Olha que importante, pessoal. Então, Cão já nasceu negro. Tá bom, pessoal? E foi Cão que deu origem aos africanos e também ao povo que mora em Canaã. Exatamente, pessoal. Então, pessoal, o terceiro filho de Noé foi chamado de Jafé. E Jafé significa aquele que é grande. Tá bom, pessoal? Aquele que é espaçoso. E Jafé, segundo a história, tinha o pigmento da pele branca. E foi Jafé quem deu origem ao povo que mora na Europa, os europeus. Olha que importante, pessoal. Esse detalhe provavelmente você não sabia, não é verdade? Então, pessoal, como esse detalhe é importante, vamos recitar novamente. Sem, de cor morena, e deu origem aos judeus. Cão, de cor negra, e deu origem aos africanos. E o terceiro filho de Noé, chamado Jafé, de cor branca, que deu origem aos europeus. Tá bom, pessoal? Isto é muito importante. Foi isto que eu falei no início do vídeo. Eu vou deixar detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. Isto também é legal porque algumas pessoas dizem que Cão foi amaldiçoado e se transformou em um homem negro. Mas isso é antibíblico, pessoal. Tá bom? Isto é antibíblico. Porque os 3 filhos já nasceram com as suas próprias cores de pigmentos da pele. Isto é legal porque joga por terra aquele preconceito e aquela ideia maluca de dizer que a maldição de Noé fez com que a pele do corpo de Cão ficasse negra. Não é verdade? Isto é muito legal. Então, pessoal, um outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, e é muito importante, é o seguinte. Quanto tempo houve entre o dilúvio até Noé se embebedar
e amaldiçoar o seu filho Cão? Olha que pergunta burocrática, sistemática, né? Porque se alguém fizer esta pergunta para você, o que você responderia? Quanto tempo houve entre o dilúvio até Noé amaldiçoar o seu filho Cão? Quanto tempo houve? Aí você poderia dizer 1 ano, 2 anos. Porém, pessoal, a Bíblia deixa claro que houve aproximadamente 40 ou 70 anos. Exatamente. Como que se prova isto? É fácil. Observe que quando Noé amaldiçoou a Cão já tinha filhos. E Noé também amaldiçoou o filho de Cão. Isso significa que quando Noé lançou a maldição, o filho de Cão já tinha mais de 40 anos de idade. Porque naquele tempo, uma pessoa ficava de maior idade a partir dos 40 anos. Isso significa que esta maldição aconteceu 40 anos depois do dilúvio. Tá bom, pessoal? Este detalhe é muito sistemático. Porém, você que é líder precisa saber de todos os detalhes sistemáticos da Bíblia Sagrada. Foi por isso, pessoal, que eu lancei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Porque neste livro você vai encontrar mais de 1000 detalhes que a maioria dos evangélicos nunca ouviram falar. Esse livro tem 700 páginas. Este livro é maravilhoso, tá bom, pessoal? Porque traz assuntos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E isto é muito bom, porque se de repente você quer entender a questão dos originais hebraicos, da questão cultural, biográfica e outros detalhes importantíssimos que não se comentam nas redes sociais, você precisa adquirir este livro, né? Você que já fez faculdade, você que é professor de teologia, precisa adquirir este livro, porque este livro não é um livro feito a partir do conceito do cristianismo brasileiro, e sim do conceito do cristianismo, né, baseado nos originais hebraicos, gregos e aramaicos. Tá bom, pessoal? Então, as histórias que estão neste livro aqui são de suma importância para o teu elevo espiritual. Adquira imediatamente, tá bom? Aqui do meu lado tem o número do meu telefone, onde você pode estar ligando e conversando diretamente comigo, ou mandando uma mensagem de WhatsApp. Se você preferir, aqui na descrição tem um link, onde você poderá saber muito mais sobre este livro, com 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria dos evangélicos nunca ouviram falar. Tá bom? Então adquira imediatamente. Lembrando que está na promoção. Tá bom? Ligue imediatamente. Pessoal, vamos voltar a falar sobre Noé e Cão. Porque a Bíblia Sagrada diz que Noé plantou uma vinha. Não é verdade? Noé plantou uma vinha. Então Noé, ele colheu as uvas e colocou para fermentar. E a fermentação foi de longo prazo, né? Aproximadamente 7 ou 8 anos ou mais fermentando este suco. E quando Noé tirou um pouco do suco para tomar, Noé ficou bêbado, literalmente bêbado. E o filho, por nome Cão, entrou na tenda. E a Bíblia Sagrada diz que Cão viu Noé nu, despido. Nos originais diz o seguinte: Cão viu a nudez de Noé. Isso é muito importante, pessoal, porque Cão não viu Noé nu. Tá bom? Cão viu a nudez de Noé. Então tem uma diferença. É exatamente isto que eu vou
fatos totalmente diferentes. Então, pessoal, eu queria deixar bem claro aqui que os estudos mais antigos do mundo apontam que existem 6 tipos de nudez. 6 tipos de nudez, né? Meia dúzia de nudez. E a primeira nudez é a nudez física. A segunda nudez é a nudez moral. A terceira nudez é a nudez sexual. A quarta nudez é a nudez matrimonial. A quinta nudez é a nudez ministerial. E a sexta nudez é a nudez espiritual. Tá bom? Então, pessoal, são meia dúzia de nudez. E aí vai surgir a pergunta que não quer calar. Qual foi a nudez que Cão viu em Noé? Isso é muito importante, não é verdade? Porque a Bíblia Sagrada diz que os outros filhos de Noé trouxeram uma capa e cobriram a nudez de Noé. Então não fala que cobriu Noé, fala que cobriu a nudez. E a partir destes detalhes é que vai surgir essas correntes teológicas, né? Essas linhas de pensamentos ou correntes interpretativas da palavra de Deus, apontando para a nudez física, nudez moral, nudez sexual, nudez matrimonial, nudez ministerial e nudez espiritual. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar então pela nudez física, porque os mais religiosos dizem que Cão viu Noé nu e Noé ficou bravo e lançou uma maldição terrível. Porém, pessoal, os originais hebraicos não dá respaldo para uma maldição tão grande, não é verdade? Somente porque o filho viu o pai nu, não é verdade? Então, pessoal, este detalhe está fora de cogitação, ou seja, essa nudez não é a nudez física. O texto nos originais aponta que houve uma nudez diferente. Houve um caso, né, burocrático nessa história. Houve uma questão sistemática por detrás dessa história. E Noé ficou furioso. E esta fúria de Noé está apontando para um delito. Uma coisa terrível aconteceu aqui. Isto, pessoal, é o que os originais traz para nós, tá bom? É que houve uma coisa terrível aqui, tá bom? Então não foi a nudez física. Provavelmente, Cão viu a nudez moral. A nudez moral, que é diferente da nudez física. A nudez moral é quando você observa um defeito na parte íntima da pessoa e sai contando para todo mundo. Então, pessoal, a segunda tese é que Cão viu a nudez moral. Ou seja, Cão entrou na tenda, viu Noé nu, fez uma medição dos órgãos genitais de Noé e saiu contando para todo mundo sobre esse detalhe. E aí, pessoal, quando Noé acordou e soube o que Cão fez, Noé ficou bravo e amaldiçoou a Cão e também amaldiçoou os descendentes de Cão. E isso é muito importante, é chamado de nudez moral, tá bom? Nudez moral. Então a primeira nudez é a física, mas não foi. A segunda nudez foi a nudez moral, tá bom? E aí você vai tirar a sua conclusão, porque esse detalhe que eu estou passando para vocês é um detalhe debatido em todo mundo. E até os profissionais
professores judeus debatem esta ideia. A terceira nudez é a nudez sexual. Exatamente. Quem defende essa nudez sexual está defendendo aquela causa que diz que Noé estava bêbado e Cão entrou em sua tenda e teve uma relação sexual com o seu próprio pai. Olha, pessoal, que essa questão da nudez, né, sexual é muito burocrática. Ou seja, será que Cão teve relação com o próprio pai? Não é verdade? Outro detalhe é o seguinte: alguns dizem que foi aqui que existiu o primeiro homossexual. Está entendendo? Essa história é muito burocrática, pessoal. Aí você pode dizer, pastor Matusalém, Noé estava com mais de 600 anos. Sim, é verdade. Mas a história diz que quando Noé passou no dilúvio, Noé foi rejuvenescido. Noé voltou à idade. Tá bom, pessoal? Noé voltou à fisionomia de 33 anos. Pelo menos é o que a história fala. Tá bom? Então, quando você olhava para os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e olhava para Noé, você não conseguia diferir a idade. Porque Noé, depois do dilúvio, rejuvenesceu e voltou, né, a fisionomia para 33 anos. Isso significa que Noé tinha a mesma fisionomia dos filhos. Ou seja, Noé se tornou um homem maravilhoso, muito bonito. Tá bom? Ele estava trabalhando, ficou bêbado, e o filho dele, né, Cão, entrou na tenda e teve uma relação com o próprio pai. Outra história diz que, na verdade, houve ali um estupro. Exatamente. Tá bom? E foi aí, pessoal, que quando Noé acordou ou despertou do vinho, né, Noé ficou irritado, porque soube, né, que o próprio filho teve um caso com ele. E aí houve essa maldição generalizada. Então, vamos recapitular. A primeira nudez é física, eu já falei. A segunda é moral. A terceira é sexual. A quarta nudez, pessoal, é a nudez matrimonial. Essa nudez matrimonial é muito importante, porque a história diz que Noé estava bêbado e estava tendo relação com a esposa, normalmente. Tá bom? E Cão entrou no quarto, tá bom? Aproveitou que Noé estava bêbado e teve relação com a madrasta. Exatamente, pessoal, porque a história diz que Cão não era filho legítimo de Noé. Isso significa que a mulher de Noé não era mãe biológica de Cão. E quando Cão viu Noé bêbado, Cão aproveitou a situação e dormiu com a mulher de Noé. Esta, pessoal, é a nudez matrimonial, tá bom? Está registrada no livro de Levítico, capítulo 18, Levítico, capítulo 20, tá bom? Fala que o filho não pode dormir com a mulher do pai, tá bom? Porque assim está mostrando a nudez do pai. Então, pessoal, no Antigo Testamento, quando um filho dormia com a madrasta, ele deveria ser amaldiçoado, porque descobriu a nudez. Então, pessoal, por esse ponto de vista, podemos ver que quando Cão viu a nudez de Noé, Cão estava deitado com a mulher de Noé. E aí Noé ficou irritado, tá bom? Irritado e amaldiçoou, tá bom? Uma outra corrente teológica, e também muito importante, diz o seguinte:
talvez neta ou bisneta. Tá bom, pessoal? Tanto é que a Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, com 600 anos, teve filhos e filhas. Isso significa, pessoal, que não foi com a mesma mulher. O texto em hebraico dá a entender que Noé casou-se de novo com a outra mulher. Então Noé teve que casar com uma das suas filhas, ou talvez uma neta, uma bisneta. Então, pessoal, a história diz que Noé ficou bêbado e esse filho dele, por nome Cão, entrou na tenda e teve relação com a mulher de Noé. E aí Noé ficou super irritado, não é verdade? E amaldiçoou toda a descendência de Cão. Isso é muito importante, pessoal, tá bom? Esses detalhes não podem ser extraídos aqui do vídeo e ser pregado na igreja, pessoal, tá bom? Esses detalhes aqui é para nível de conhecimento, para nível de debate, para nível de suporte em conhecimento, tá bom? Você não pode pegar esses detalhes aqui e soltar, bater o martelo, dizer que foi isso realmente, porque os originais não traz a verdadeira ideia ou o verdadeiro sentido da história. É por isso que este assunto é debatido em todo o mundo, tá bom? E este livro, A Revelação de Gênesis, que eu fiz, vai te explicar esses detalhes que precisa ser amadurecido. Eu trago detalhes em hebraico, em aramaico, em grego, detalhes que a maioria nunca ouviram falar, mas eu trago para nível de amadurecimento e depois você vai pregar em sua congregação. Mas antes de pregar um detalhe tão burocrático, você tem que analisar se a igreja está preparada, não é verdade? Então esse assunto é um assunto para ser debatido, para ser estudado, e depois que você chegar em um denominador final, é aí que você vai extrair alguns detalhes para colocar no seu sermão. Mas você que é líder precisa saber de todos esses detalhes, tá bom? Compre o livro, A Revelação, para você entender mais de 1000 detalhes, tá bom? Então, pessoal, só recapitulando. A primeira nudez é a física. A segunda, a moral. A terceira nudez, sexual. A quarta nudez, matrimonial. A quinta nudez é a ministerial. Tá bom, pessoal? A ministerial. Essa nudez ministerial não está associada ao caso de Noé e o seu filho Cão. Tá bom? Esta nudez ministerial está registrada em Efésios capítulo 6, quando fala que nós devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, tá bom? Então, quando você não tem as armaduras de Deus, você está despido no sentido ministerial, tá bom? E a sexta nudez está lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, quando Jesus disse o seguinte: aconselho-te que de mim compre vestes provadas no fogo, para que te vista e não mostre a tua nudez. Tá bom, pessoal? Então, assim, tem a nudez física, a nudez moral, a nudez sexual, a nudez matrimonial, a nudez ministerial e a nudez espiritual. E aí, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, eu quero te propor uma ideia, tá bom? Você vai analisar todos esses detalhes e vai colocar aqui na descrição, nos comentários, tá bom? Coloque no comentário. Você acha que Cão viu a nudez física, somente isto, e foi amaldiçoado? Ou você acha que foi a nudez moral? Ele viu Noé nu, mediu tudinho e saiu contando para todo mundo. Tá bom? Essa é a segunda.
A terceira é a nudez sexual. Você acha que Cão era um homossexual e que entrou na tenda e teve uma relação com Noé, ou talvez até estrupou Noé? Você acha? Deixa aqui no comentário a terceira, tá bom? Que é sexual. A quarta é matrimonial. Ou seja, você acha que Noé estava em um segundo casamento e Cão aproveitou Noé, que estava bêbado, e teve uma relação com a mulher de Noé? Você acha que Cão era filho adotivo, ou que provavelmente Noé tinha se casado com uma das suas netas e Cão aproveitou Noé bêbado e teve relação com a esposa de Noé? Você acha que Cão teve relação com a esposa de Noé? Então, pessoal, eu vou deixar esses detalhes aqui para você comentar aqui na descrição, aqui nos comentários. Deixe, eu vou tentar responder. Muito bem, pessoal, eu estou terminando esse vídeo. Eu quero louvar a Deus por você assistir até agora, tá bom? Eu peço que você... Muito bem, pessoal, eu estou terminando esse vídeo. Assista os demais vídeos, tá bom? Eu tenho aproximadamente 130 vídeos no YouTube. Assista, curta, se inscreva no meu canal. Eu tenho te abençoado bastante. Me abençoe se inscrevendo no meu canal. Dá aquela curtida, divulgue os meus vídeos. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de adquirir o melhor livro de 2019, tá bom? Que Deus abençoe. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9.
O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-937